chegar, meu irmão Bernardo. Vamos a chegar, acalmar nossos corações, dando início ao nosso culto de adoração, celebração ao Deus vivo. Convido você nessa hora, ficar de pé. Vamos ver sua Bíblia no Salmo de número 51. Salmo de número 51. Salmo de número 51. Diz a palavra do Senhor: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a sua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os meus ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois não te agradas dos sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. E não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não os pesarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. O Salmo 51 é um salmo onde Davi ele se quebranta diante de Deus. Um salmo onde Davi ele, segundo os estudiosos, ele compôs esse salmo logo após ele cometer o seu pecado mais sério, que foi o pecado de adultério, quando ele adulterou com Betseba e logo depois ele matou o marido de Betseba. Quando Davi teve consciência do seu pecado, quando Davi ele teve consciência do seu delito, Davi ele não foi se esconder. Davi ele não ficou buscando desculpas. Davi não ficou tentando se justificar. Davi foi aos pés do Senhor
Davi confessou o seu pecado. Davi se arrependeu e buscou um novo início no Senhor. Nós temos um Deus, nós servimos um Deus, que Ele nos dá essa oportunidade de novos inícios, novos começos. Mas para isso é necessário o quebrantamento. Para isso é necessário arrependimento. Para isso é necessário o reconhecer que eu pequei, que eu falhei, que existe um Deus que perdoa os meus pecados. Existe um Deus que perdoa as minhas iniquidades. Existe um Espírito, que é o Espírito Santo, o Espírito Consolador, o Espírito que habita dentro de mim, um Espírito que habita em vasos pequenos, mas não habita em vasos sujos. Por isso a constância do arrependimento, por isso a confissão ao Senhor, por isso o quebrantamento. Deus Ele não vai olhar para você, quanto mais você saltar, gesticular, falar mais alto, espernear, colocar uma luz de LED aqui na sua cabeça. O olhar do Senhor, Ele é atraído com um coração quebrantado, um coração sincero, um coração verdadeiro. Certo homem de Deus uma vez disse que numa oração é melhor um coração sem palavras do que palavras sem coração. Traduzindo para você, você pode ter um grande vocabulário e falar bonito, mas se o seu coração não estiver ligado ao Senhor, isso não importa para Deus. Deus não se comove, Deus não se move. Mas quando você pode ter até um vocabulário restrito, não saber falar bonito, mas se você tem um grande coração voltado para o Senhor, mesmo sem palavras, o olhar do Senhor está sobre você. Ele não despreza um coração quebrantado, Ele não despreza um coração contrito, Ele não despreza um coração que se derrama. Por isso, na noite de hoje, meu querido, minha querida, eu convido você a se derramar ao Senhor. Convido você a se quebrantar diante do Senhor. O que faz a separação nossa de Deus são os pecados. Eu convido você nessa noite a confessar os seus pecados, a se derramar na presença dEle, para que não haja separação entre você e Deus, para que não haja barreiras entre a sua adoração e o céu, para que não haja acusação de Satanás sobre a sua vida no trono de Deus. E que mais uma vez, quando você vier com o coração aberto, limpo, disposto, Deus mais uma vez Ele vai te surpreender. Amém. Deus mais uma vez vai derramar da sua misericórdia, da sua graça, do seu favor, e mais uma vez você vai se surpreender com aquilo que o Senhor tem para fazer através da sua vida, filho. Derramar do Senhor. Gere essa expectativa no seu coração. Tem esse tempo de quebrantamento, de derramar no Senhor nessa noite, meu querido. No nome de Jesus.
unção que estourou, Senhor, e deixou esse registro para nós. Nós fazemos essa mesma oração, Senhor. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim o espírito inabalável. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor já cumpriu a profecia, Deus, do profeta Jeremias, onde o Senhor disse que trocaria o coração de pedra e colocaria um coração de carne, um coração sensível à sua voz, um coração sensível ao teu agir, um coração sensível à ação do teu Espírito, do Espírito Santo. Nós cremos que essa palavra ela já se cumpriu. E a nossa oração, onde nós clamamos para o Senhor criar em nós esse coração de Deus, ele é mais do que uma realidade, ele é uma certeza. Por isso, ó Deus Santo, na noite de hoje nós clamamos para que o Senhor quebrante nossos corações. O nosso olhar já está voltado para Ti, Deus. A nossa inspiração, Deus, ela vem de Ti, Senhor. A nossa expectativa, o nosso desejo está somente no Senhor. Por isso, ó Deus, nós iniciamos esse culto nesta noite, clamando pelo Seu perdão, clamando, ó Deus, pelas Suas infinitas misericórdias. Romanos capítulo 8 diz que não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E nós estamos aqui, ó Deus, clamando pelo Teu perdão que é imediato, pelo Teu perdão que é completo, pelo Teu perdão, Senhor, que é perfeito, e na certeza de que não existe condenação sobre nós, porque nós confessamos, nós nos arrependemos, nós buscamos refúgio do Senhor, e não existe separação mais entre nós e o Senhor, porque o pecado já não nos domina, o pecado já não tem mais controle sobre nós, porque nós vivemos, ó Deus, debaixo daquilo que o Senhor conquistou na cruz do Calvário para nós. Amém. Debaixo da conquista do sangue precioso de Cristo Jesus na cruz do Calvário por nós. Por isso, ó Deus Santo, recebe o nosso louvor nessa noite. Recebe a nossa adoração nessa noite. Recebe, ó Deus, a nossa dedicação aqui nessa noite. Que o Teu Espírito nessa noite, ó Pai, nos inspire. Nos inspire, Senhor, a cantar ao Senhor um cântico novo, a cantar, adorar ao Senhor não mecanicamente, mas em espírito e em verdade. Que o Senhor seja tudo em nós e tudo para nós. De antemão declaramos, ó Deus, que o Senhor é tudo para nós. És tudo para nós. Te agradecemos. Certo que o Senhor nos ouve. E que o Senhor fará infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Essa é a nossa oração a Ti, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é Teu nome, Deus poderoso. Aleluia. Louvado seja o Teu nome, Senhor amado. Exalta o santo nome, Pai, digno de toda adoração. Aleluia. Aleluia. Glória
aqui é o lugar dele. Em nome de Jesus, obrigado, reconhecer que o Senhor não sou nada, Pai amado. Em nome de Jesus, Pai, que eu venha falar com cada um de nós, através da tua palavra, que é santa, Pai amado. Também abrir nosso entendimento para receber a tua palavra. Nós devemos crer, Senhor Deus. O Senhor é o Deus da provisão, em nome de Jesus, seja cada um conforme o teu querer. Abençoa o céu, Pai amado, cada vez que mora neste lugar.
Vamos saber, meu querido irmão, querida irmã, livro de Gênesis. Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11. Já chegou aí? Bem, diz a palavra do Senhor. Aqui no verso 1. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles para o Oriente, deram com uma planície na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos servirão de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentarem fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda a linguagem de outro. Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por ali o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra. Pai, essa é a sua palavra. Palavra viva, palavra eficaz, palavra verdadeira, palavra que nos purifica, que nos limpa, que nos liberta. Noite de hoje, ó Deus, que a sua palavra ela encontre morada dentro dos nossos corações, que haja despertamento, que haja entendimento, que haja libertação através da sua palavra aqui nessa noite. Que ela vai produzir o resultado que ela está sendo enviada nessa noite. No nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, meus irmãos. Hoje vamos fazer um pequeno resumo da história para a gente chegar onde a gente quer chegar, para você entender aquilo que eu quero que você nessa noite você compreenda. A palavra de Deus em Gênesis capítulo 1, ela fala assim que no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra nos mostra sobre um Deus que criou todas as coisas, e que depois de haver criado tudo, depois de ter criado a terra, deixado ela no jeito, Deus ele vai e coloca a cereja no bolo. E a cereja do bolo é a humanidade. A cereja do bolo são... A cereja do bolo são os homens. Os homens que foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Homens que foram feitos não foram feitos pela palavra,
mas foram feitos diretos pelas mãos de Deus. Toda a criação foi feita pela palavra. Toda a criação Deus foi dizendo: haja, haja, haja. Mas quando Deus criou o homem, Deus ele criou a partir das suas mãos. E depois que o molde estava pronto, Deus foi lá e assoprou nas suas narinas o fôlego de vida. Deus soprou nas narinas do homem o seu próprio espírito, a sua própria vida. O intuito de Deus ao criar a humanidade, além de que nós fôssemos a imagem e semelhança dele, foi que nós carregássemos dentro de nós a vida de Deus. Só que aí nós caminhamos para o capítulo 3 de Gênesis, onde acontece o episódio mais triste, que é o episódio da queda do homem. O momento que o pecado entrou na humanidade, o momento que o pecado entrou na terra. E ali foi a destruição, que o pecado ele gera destruição, o pecado gera morte. Mas o plano de Deus, os planos de Deus, eles nunca são frustrados. Os planos de Deus, eles nunca são confundidos. Deus nunca foi e nunca será pego de surpresa. A partir do momento que o pecado entrou dentro da humanidade, Deus ele já providenciou o remédio. A partir do momento que o pecado ele entrou dentro da terra, Deus já proporcionou o caminho de volta. A partir do momento que a comunhão foi quebrada, Deus ali ele já proporcionou o caminho de volta para que a comunhão ela fosse restabelecida. De quem que eu estou falando? Estou falando de Jesus. O homem caiu, mas de imediato ele já profetizou a vinda de Cristo, aquele que restauraria todas as coisas. Mas como nós falamos aqui na escola dominical, um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Deus ele não tarda as suas promessas. As coisas acontecem no tempo certo, no tempo dele. Deus ele não está preso no nosso tempo, no Cronos. No tempo de Deus, ele é um tempo que nós não temos dimensão, nós não temos proporções, nossa mente não alcança. Mas a única certeza que nós temos é que o tempo de Deus ele age da maneira certa. Deus ele não está atrasado, Deus ele não está adiantado. Deus ele corre da maneira certa. Deus poderoso. E aí houve a profecia da vinda de Cristo, mas a humanidade continuou sendo escrava do pecado. A humanidade continuou celebrando a carne. A humanidade continuou se afastando de Deus, até que Deus ele escolhe Noé. Ele vai falar para Noé: eu vou acabar com tudo aí, porque a humanidade está demais, a iniquidade está demais, vai vir o juízo sobre essa terra. Construa uma arca, coloca os animais aí, de 2 em 2, pega a sua família aí para ficar nessa arca. Enquanto isso você vai anunciando as coisas que estão por vir. E Noé construiu a arca, demorou lá 1 século para construir a arca. Enquanto Noé ia construindo a arca, as pessoas vendo aquela obra de engenharia perguntavam: o que é isso? Noé anunciava a palavra. Mas o povo tratavam Noé como maluco. As pessoas tratavam Noé como louco. Onde já se viu aquele dilúvio? Nem nunca choveu na terra. Como é que vai vir um dilúvio? A primeira chuva da terra vai ser dilúvio. Você está doidão. Velhinho está doidão. Mas é dessa maneira que eles tratam aqueles que pregam a palavra. É dessa maneira que o mundo tenta descredibilizar a palavra, nos tratando como loucos, nos tratando ali como pessoas que não têm crédito, nos tratando como pessoas de segundo plano, dizendo que isso aqui, viva a ciência, isso aqui é só um mito. Mas em todo tempo a palavra se cumpre. Em todo tempo a palavra se mostra verdadeira e fiel. Em todo tempo as promessas, as palavras que Deus ele diz que vai fazer, tudo isso se realiza. Em todo tempo na história da humanidade
vai ser diferente. A palavra de Deus ela vem se cumprindo desde o início e ela continuará se cumprindo eternamente. Quando chegou a hora, veio de novo, ali varreu tudo, só sobrou a família de Noé. Depois a terra começou uma nova história, mais uma vez. Só que o problema inicial ainda estava lá. Jesus ainda não tinha vindo. O problema, a resolução sobre o pecado ainda não havia sido. O problema do pecado ainda não havia sido resolvido. E a humanidade começou a crescer, a se desenvolver, ainda com essa sementinha do pecado reinando sobre ela. E aí o que acontece? Deus havia dado a ordem para Adão e Eva: olha, vocês vão crescer e vão se multiplicar e espalhar por essa terra. Mas esses descendentes de Noé não queriam se espalhar pela terra. Eles queriam permanecer no mesmo lugar. Eles queriam permanecer sempre ali, juntos. Eles não queriam obedecer a uma ordem do Senhor, que era de se espalhar. Se espalhar para quê? Se espalhar para ser luz para as nações. Deus ele sempre chamou a humanidade para ser como a sua imagem e semelhança. Nós sejamos luz para as nações, luz para a criação, de maneira que a criação, olhando para nós, ela olhasse o próprio Deus, ela visse o próprio Deus. Mas eles estavam ali em desobediência. E ali se criou uma sociedade, se dividiu uma sociedade. Começaram a surgir pessoas de destaque, começaram a surgir guerreiros fortes. E uma pessoa que se destacou nesse tempo foi a figura de um homem chamado Nimrod. E Nimrod era o cara. Todo mundo gostava de Nimrod, mas Nimrod era humano. E humanos morrem. Quando Nimrod morreu, a mãe de Nimrod pensou algo genial: meu filho não pode morrer. A memória do meu filho tem que ser para sempre. E eu tenho que me beneficiar dessa morte do meu filho. Então ela começou a espalhar que Nimrod era uma divindade. Que Nimrod era diferente, era mais forte. Ele se sobressaía entre os outros, porque ele era Deus. E as pessoas começaram a acreditar que Nimrod era Deus. E depois ela engravidou de novo e disse que aquele filho do seu ventre era a reencarnação de Nimrod. O que ela estava dizendo? Ela estava dizendo que, olha, eu sou a mãe de Deus. Eu estou gerando dentro de mim o próprio Deus. Eu sou a mãe de Deus. Se vocês cultuam esse Deus, vocês também têm que cultuar a mãe de Deus. Vocês já viram isso em algum lugar? Outro dia a gente fala sobre isso. Prossigamos. E ali um novo problema se cria. Um novo pecado entra dentro da humanidade. O pecado da idolatria. E por conta do pecado da idolatria, a gente chega aqui no capítulo 11 de Gênesis, o texto que a gente leu. Como a idolatria entrou dentro da humanidade, o homem começou a cultuar a si mesmo. O homem começou a cultuar homens. E o que eles quiseram aqui fazer? Eles chegaram: olha, essa história de se espalhar pela terra, isso é conversa fiada. Nós não vamos fazer isso. Nós vamos construir aqui uma torre. Essa torre ela vai chegar até os céus. E o nosso nome vai ser conhecido. Repare, não é o nome de Deus, é o nome dos homens. Nós vivemos para a glória de Deus. Aquilo que nós fazemos tem que ser para a glória de Deus. É o nome de Deus que tem que ser conhecido. Nós estamos aqui na igreja, nesse culto, não para que o meu nome seja conhecido, não para que o seu nome seja conhecido, não para que o nome de John Wesley, fundador do metodismo, seja conhecido, mas nós estamos aqui como igreja para fazermos o nome do Senhor conhecido. Nós construímos uma igreja aqui, na beira da estrada, as pessoas passam e não olham: olha, igreja metodista, olha ali o nome do Deus, o nome do
Cleiton, o nome do... Eu confundo, supletivo. O nome da irmã Liane, não, é o nome de Deus. Aleluia. Quando as pessoas passam e veem essa igreja, é o nome do Senhor que tem que ser divulgado. Aleluia. É o nome do Senhor que tem que ser conhecido. É ali as pessoas passando, olha, opa, ali tem uma igreja, ali tem um povo que adora a Deus. Eu estou à vontade, eu posso ficar à vontade de chegar até lá. Amém, Jesus. No carnaval, foi no último dia do retiro. Isso mesmo, no último dia. Acabou o culto lá, o pessoal estava se preparando para o almoço. Eu saí para guardar as coisas no carro e eu olhei assim, na hora que eu estava guardando, eu olhei na porta do retiro lá. Eu vi uma menina sentada assim, na cerca viva. Quando eu olhei a primeira vez, eu achei que fosse alguma menina do retiro. Então eu pensei, por que a menina fazendo lá, cara? Só que na hora que eu guardei as coisas no carro, olhei de novo, eu percebi que não era a menina do retiro, uma das meninas nossas. E depois eu olhei para o lado, eu vi que a pastora Zulima também tinha visto, estava incomodada, a pastora viu também. Ela estava se dirigindo para lá, eu vou para lá também. Já estava a menina lá doidinha lá, que está cheio de chá de cogumelo na mente. Mas o que chamou a atenção foi uma frase que ela disse. Ela falou que estava descendo lá da Serrinha, que o destino dela deveria ser adulto, que ela queria ir para Barra Mansa. Mas ela pensou o seguinte: eu estou cansado, eu preciso descansar. Eu preciso de um lugar seguro para mim. Quando ela passou na frente do retiro, que ela viu lá, na entrada do retiro tem lá, retiro metodista, acampamento metodista. Quando ela leu metodista, ela identificou que aquilo era uma igreja. E ela disse, já que aquilo é uma igreja, é a casa de Deus, então eu posso entrar. Amém, Jesus. Mesmo doidinha lá de chá de cogumelo, cheguei lá, qual foi o destino dela depois. Mas ao visitar uma igreja, ela identificou que ali era o local que ela encontraria refúgio. Amém, Jesus. Porque as nossas construções, as nossas edificações, as nossas obras são para a glória de Deus, não para a glória própria. Aqui em Gênesis capítulo 11, nós vemos um povo que queria uma edificação para fazer o nome dos homens conhecido. E aí Deus ele intervém. Quando ele está ali vendo que os homens estão unidos, juntos, para praticar o mal. Estão ali unidos, juntos, mas de uma certa forma, em tentar interferir nos planos dele, ou para tentar mostrar alguma força, alguma grandeza. Deus ele vai e intervém. Quem tem os planos soberanos é Ele. Que quem tem todo o poder é Ele. Aleluia. Quem tem que ter a glória, toda a glória é Ele. Aleluia. A partir desse momento, aquele povo, onde todo mundo falava a mesma língua. Por que eles falavam a mesma língua? Porque eles eram todos descendentes de Noé. Todo mundo saiu do mesmo lugar, todo mundo falava a mesma língua. Mas aí vem Deus e intervém. Ele divide os grupos. Cada um começa a falar numa língua diferente. Um falando português, outro falando inglês, outro falando mandarim, outro falando guarani. Você sabe que língua que é essa? Guarani, os índios lá da área lá do Paraguai que falam isso daí. E um monte de língua que a gente nem conhece. Cada um falando uma coisa. E houve separação. Sem querer, eles cumpriram uma ordem de Deus, que era para se dividir, que era para se espalhar. Mas o espalhamento não era para. O espalhamento era para refletir a glória de Deus. Mas esse espalhamento foi sob uma maldição. Em Babel a humanidade se espalhou debaixo de uma maldição. Eles não se espalharam para glorificar a Deus.
Eles se espalharam reflexos de uma maldição sobre a vida deles, uma maldição sobre a humanidade. Mas se lembra do que nós falamos antes: a consequência do pecado são todas essas coisas, toda a tragédia, consequência do pecado. Mas Deus, Ele já havia preparado o caminho de volta. Deus já havia preparado o cordeiro. Deus já havia preparado o sacrifício. Deus já havia preparado a cruz. A cruz, que seria a nossa redenção sobre a miséria, sobre o pecado, sobre a morte, sobre as maldições. A cruz, que seria a quebra de toda a maldição sobre a vida humana, sobre a vida da humanidade. O tempo passou, os profetas vieram anunciando, os profetas vieram apontando o Messias. Alguns creram, outros não. Deus foi separando um povo para anunciar a glória de Deus. Esse povo escolhido foi o povo judeu, que teria como objetivo se espalhar para anunciar a glória de Deus. O povo judeu também guardou para si, não quis espalhar essa luz para o mundo, essa luz para as nações. Veio Jesus, andou por toda parte, fazendo bem, curando os enfermos, libertando os oprimidos pelo diabo, anunciando o reino de Deus, falando desse reino futuro, trazendo para nós essa palavra de esperança, prometendo a reconciliação, e ela foi cumprida na cruz do Calvário. Ao terceiro dia, quando Ele ressuscitou, Ele decretou a falência da morte, Ele decretou a falência do inferno, Ele decretou a falência do diabo, e Ele levantou um galardão de vitória a ser entregue na mão da igreja. Um galardão de vitória a ser entregue na minha mão, na sua mão. Jesus permaneceu juntamente conosco por 40 dias. Depois de 40 dias, Jesus ele foi aos céus. E as pessoas ficaram ali: e agora? Jesus não está mais aqui. Jesus está indo embora, mas e quem vai fazer? Os discípulos perguntaram: Senhor, não vai ser agora que o Senhor vai restaurar aqui a glória de Israel? Os bons tempos dos reinos, nós vamos aqui ser os poderosos. E Jesus falou: olha, não cabe a vocês saberem acerca dos tempos, não cabe a vocês saberem o que vai acontecer ou não, que hora que vai acontecer ou não, mas permaneçam reunidos, estejam juntos, até que do alto vocês sejam revestidos do poder. Mas daí o Senhor estava falando que o plano de Deus era espalhar para anunciar a glória dele? Sim, é verdade. Mas Jesus não manda eles ficarem juntos porque faltava uma pitadinha. Eles já haviam compreendido o que eles tinham que fazer. Eles já haviam compreendido a mensagem que eles tinham que espalhar. Mas faltava o revestimento de poder. Eles não podiam sair por aí fazendo da maneira que eles queriam. Eles não podiam sair por aí fazendo como eles bem apraz. Precisava desse revestimento de poder para que eles pudessem ser imbatíveis. Precisavam do vestimento de poder para que eles não fossem no seu próprio nome, para que eles não fossem na sua própria força, mas que eles fossem pela força daqueles que os enviou. E Jesus fala: permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E 50 dias depois da Páscoa, por volta de 10 dias depois de Jesus ele havia sido assunto aos céus, a palavra diz lá em Atos 2,
estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quando, de repente, eu paro aqui, de repente. Quando você persevera nos propósitos de Deus, quando você persevera nas promessas de Deus, quando você se mantém firme e confiante naquilo que Deus falou, o de repente de Deus acontece na minha e na sua vida. Senhor, eu estou clamando, eu estou pedindo, mas Deus, quando vai acontecer? Persevere. Porque, de repente, aconteceu. Persevere, porque de repente o Senhor vai agir. Persevere, porque de repente a situação ela vai mudar, o jogo vai virar. Nós estamos aqui nesse tempo servindo a Deus, clamando a Deus por coisas, clamando a Deus por situações, clamando a Deus por algo que é bíblico. Muitas orações que nós fazemos, às vezes elas não se concretizam porque elas não são bíblicas. Tiago mesmo diz: vocês oram, mas não recebem porque vocês estão querendo esbanjar nos seus deleites. Mas quando nós oramos de acordo com a palavra, de acordo com a vontade de Deus, você pode ter certeza que vai se cumprir, vai acontecer. O de repente do Senhor vai acontecer. Amém. Glória a Deus. Eu falo isso uma vez por conta de uma situação. Primeira vez que eu fui mandado embora, não estava esperando. E quando eu cheguei em casa, falei para ninguém, fiquei de boa. Um dia que eu não fui trabalhar, o de casa foi estranho. Não estou doente, não é fim de semana, estou vendo aqui em casa. No segundo dia, já veio minha mãe desesperada: você vai trabalhar não? Eu falei: não. Por quê? Estou de férias. Mas de novo? Você acabou de sair de férias, está de férias de novo? Não, essas férias são prolongadas. Elas começaram, mas eu não sei quando elas vão terminar, mas já elas acabam. Ela entendeu a mensagem. Ela entendeu que eu tinha sido mandado embora. Na cabeça dela, que é meu desespero. Agora como é que vai ser? Está desempregado, o emprego está difícil, vou morrer de fome. Calma. Eu calmamente. São férias. Férias prolongadas. Daqui a pouco acaba. E de repente, depois de 6 meses, de repente, a porta se abriu. Bendito é teu nome, Deus poderoso. E foi de repente, de maneira inusitada. Aí você fez entrevista, não sei o que, não. As que eu fiz, eu não fui chamado. Eu fui chamado por causa de zoeira no WhatsApp. Zoeira futebolística. O pessoal brincando lá, que eu, sei lá, não sei quem tinha pedido, que tinha pedido, de brincando. Eu entrei na conversa, zoei também. O rapaz veio no WhatsApp no privado: pô, Deus, você está parado aí, Vitor? Vão te ligar aí. Vou chamar você para voltar. Me ligaram, voltei. De repente, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quando? De repente o quê? Bota aí para nós, Júlio. De repente o quê? De repente o que aconteceu de repente? Vamos olhar as palavras aqui. Pode passar o 2. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada
E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão, que estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Lembra da palavra de Jesus? Permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Que poder é esse? O Espírito Santo. Amém, Jesus, sabe? O fôlego de vida, a vida de Deus. Amém. Lembra no começo? Toda a criação foi feita pelo haja isso, haja aquilo, mas o homem foi feito pelas mãos de Deus. E Deus soprou o Espírito de vida sobre o homem, a vida de Deus, o seu próprio Espírito. O pecado promoveu essa separação, mas Jesus Cristo, na cruz do Calvário, Ele trouxe de volta, Ele reconstruiu todas as coisas. E Jesus falou: olha, para que vocês saibam que tudo isso foi restaurado, virá sobre vocês de novo esse fogo de vida. Virá de novo sobre vocês essa vida de Deus. Virá de novo sobre vocês esse poder que impulsiona vocês a continuar, que impulsiona você a caminhar. É o Espírito de Deus que nos impulsiona a andar, meu querido. Nós fazemos as coisas não pela nossa própria força, não por uma motivação dos coaches da vida, mas é o Espírito Santo de Deus que impulsiona a igreja a caminhar. É o Espírito Santo de Deus que impulsiona a igreja a agir. É o Espírito Santo de Deus que impulsiona a igreja a fazer, a cumprir os mandamentos do Senhor. É o Espírito Santo que é a nossa certeza de que nós não seremos vencidos, de que nós seremos triunfantes, de que a igreja será triunfante. De repente, o Espírito veio, quando eles não estavam esperando, quando eles estavam lá, perseverantes, no dia de Pentecostes. E todas as vezes que nós chegamos na data do dia de Pentecostes, eu me lembro o dia que o meu amigo Rafael chegou assim para mim e falou: Deus, a gente era adolescente, devia ter lá uns 15 anos mais ou menos. Ele chegou para mim: Deus, você já foi batizado com o Espírito Santo? Olhei para ele e falei: o que é isso? Eu não sabia, ninguém nunca tinha me falado, ninguém nunca tinha me ensinado. Para mim, batismo era só o dia lá que o pastor Josias foi lá, jogou água na minha cabeça, para mim, fui batizado. Ele me fala uma coisa nova: batismo do Espírito Santo. Eu falei: o que é isso? Não sei o que é isso. Mas se é do Espírito Santo, deve ser bom. Como é que é essa parada? Ele falou: olha, eu também nunca fui, mas vamos começar a orar para a gente ser? Eu falei: bora. Mas primeiro me explica o que é isso, o que é batizar do Espírito Santo. Ele parou, pensou e falou: pô, você lembra lá o irmão Celso? O irmão Célio? A irmã Marinha? O que tem? Um dia de culto lá, quando parece que Jesus saiu do trono e senta na igreja lá, que eles começam. Eu falei: você percebeu que eles começam a falar uns negócios diferentes lá, falar umas línguas lá, negócio de africano? Eu falei: é isso aí. Eu falei: maneiro isso aí, vamos buscar. Eu não sabia de nada, não sabia como é que era, como é que fazia, como é que pedia. Mas a gente começou a pedir, porque a gente sabia se era do Espírito Santo, era bom. Amém, Jesus. Começando lá a clamar, pedir, e Deus ele começou a fazer as coisas. E eu me lembro que ele foi o primeiro, foi batizado com o Espírito Santo primeiro. Ele foi num culto numa outra igreja aí, chegou voando: cara, vou batizar com o Espírito Santo. Dentro de mim foi um misto de alegria e de frustração. De alegria porque ele conseguiu, e de frustração porque eu fiquei para trás. Falei: não pode ficar assim não. Vamos para dentro, também quero. Só que se lembra, você tem que perseverar. Não foi no meu tempo.
foi na minha hora. E foi de repente. Eu sou ruim de guardar datas, essas coisas, mas essas coisas eu guardo tudo. Dia 25 de dezembro de 99, foi o dia que eu batizei. Dia 22 de dezembro de 2002, foi o dia que eu fui batizado com o Espírito Santo. No retiro de juvenis, retiro tridistrital, Resende, Volta Redonda e Barra Mansa. Lá em... esqueci o nome do sítio agora. O sítio é lá em Piraí. Estava lá no retiro. Eu lá no retiro normalmente, fazendo raiva nas meninas lá, no jantar temático, que eu não ia fantasiar de nada nunca. Nos momentos da tarde, a gente jogando futebol, como a gente sempre fazia. Até que chegou o dia 22 de dezembro, no culto. O culto que eu achei que ia ser um culto como todos os outros. Que ia chegar, ia ser abertura, ia ter o louvor, ia ser legal. Aí depois ia vir lá o pastor para pregar. O dia lá, o pastor Carlos Henrique, o pastor que a gente gostava muito, ele era nosso conselheiro regional lá de juvenis. O culto vai ser top. Mas, de repente começou o louvor. De repente, a minha vista ficou preta. Eu não vi mais nada. Uma coisa que eu tinha consciência é que eu suava muito. E que eu estava falando o africano lá que o Rafael tinha falado para mim. E que eu não parava. E estava lá e eu não parava. Aí tinha hora que eu parava, abria o olho, olhava assim, eu largado no chão lá sem dignidade alguma. Olhava assim, o culto estava rolando, o louvor pegando fogo. Aí eu tentei me levantar, olhei o que estava acontecendo, caí de novo. A vista ficou toda preta outra vez. Eu comecei a falar o africano para ver lá, e ficava, não parava. Teve uma hora que depois eu voltei outra vez. O pastor estava pregando já. E eu tentei voltar, mas eu não conseguia. Porque a presença de Deus aí sobre minha vida é tão, sei lá como vou descrever. O peso da glória de Deus era tamanho. Eu não conseguia me levantar. Não conseguia me recompor. E eu dei uma olhadinha assim, deitado assim, virei os olhos assim para dar uma olhada ao redor. Eu vi que também outras pessoas também estavam na mesma situação que eu. Aquilo acabou no meu coração, mas pelo menos eu não estou sozinho. De repente, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, de repente, vem um som, vem um vento impetuoso. As pessoas olharam e viram a línguas como que de fogo. Depois que aquilo tudo aconteceu, acabou o culto. Eu fiquei lá sentado, encostado na parede, sem entender nada. O que aconteceu? Eu me lembro da sabedoria do nosso conselheiro, o Mauro. Mauro hoje é pastor, ele e a esposa dele, a Henriqueta. Eles eram os conselheiros juvenis lá que estavam presentes no dia de Volta Redonda na época. Eu me lembro da sabedoria deles de olhar e eu me largar. Ele fala para mim, olha, falar olhando para mim, falou para todos, mas falou olhando para mim. Se você quer saber o que aconteceu hoje, quer compreender o que aconteceu hoje, só vem aqui me procurar, só vem aqui conversar com a gente. A gente vai te explicar o que aconteceu hoje. Depois que acabou aquilo tudo, eu nem precisei procurar ele. Ele foi até mim. Na nossa conversa, o que ele falou foi, ó, a partir de hoje, você foi revestido com esse poder. Resumindo tudo que ele falou mais coisas. Mas, resumindo, você foi revestido desse poder. Agora você é imbatível. Agora a vida de Deus habita dentro de você. Agora você não é você mesmo. Agora você é um legítimo representante do Senhor.
Lembra da maldição de Babel? O povo, falando línguas diferentes, foram espalhados, não para a glória de Deus, mas agora, mais uma vez, um povo que estava reunido no mesmo lugar começou a falar línguas diferentes, mas dessa vez não foram línguas diferentes para trazer confusão, mas foram línguas diferentes para trazer unidade. Aleluia. Foram línguas diferentes para trazer uma junção de propósitos. Aleluia. Agora essas pessoas falando línguas diferentes, que as pessoas não compreendiam, e depois outros que estavam por lá começaram a compreender na sua própria linguagem, no seu próprio idioma. Um milagre de Deus. Agora essas pessoas revestidas de poder, elas estão preparadas, habilitadas para obedecer o mandamento do Senhor. Amém. O propósito de Deus desde o início, que é se espalhar pelas nações, se espalhar por esse mundo, para refletir a glória de Deus, para refletir o poder de Deus, para anunciar as boas novas do Senhor, para mostrar que eu sou criação, eu sou a imagem e semelhança dele, eu sou aquele que você está esperando. Como assim, Deus? As pessoas estão esperando Jesus? Eu sou aquele que carrega Jesus, eu sou aquele que carrega a mensagem. Romanos capítulo 8, ele nos fala que a criação espera ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. São esses, revestidos desse poder, que estão sendo espalhados por esse mundo, anunciando aquele que há de vir, aquele que era, que é e que há de vir. É Jesus, é o Senhor, cumprindo mais uma vez com a sua promessa, de que Ele enviaria o Consolador. Esse Consolador, Ele habita dentro de mim. Esse Consolador, Ele habita dentro de você, meu querido. Esse revestimento está sobre a sua vida. Eu tenho uma boa notícia para você. Revestido desse poder, você é imbatível. Nada é impossível. Você brilha mais que a minha cabeça deve estar brilhando. Eu estou suando pra caramba. Mas esse brilho é o brilho do Senhor. Esse brilho é essa luz que está aqui dentro de você. Essa vida de Deus que está dentro de você. Essa vida que faz de você uma pessoa diferente. Essa vida de Deus que faz de você uma pessoa, como dizia nossas mães, que não é igual, você não é igual a todo mundo. Deus ele fala isso para nós nesse tempo. Você não é igual a todo mundo. Você carrega algo dentro de você. É esse Espírito. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, a promessa desse Espírito que foi feita lá em Joel, que seria derramado sobre toda a carne, se cumpriu. Esse Espírito que não é mais privilégio de reis, esse Espírito que não é mais privilégio de sacerdotes, esse Espírito que agora é para todos. Você tem acesso, você pode mergulhar, você pode fluir, você pode ter intimidade, você pode caminhar, você pode se relacionar, você pode ter esse relacionamento pleno com Ele. Nós iniciamos o culto lendo o Salmo 51, onde Davi ele clama ali: ó Deus, não retire de mim o teu Espírito, porque ele viu o desastre que foi a vida de Saul. Naquele tempo, quando o Espírito estava sobre só os reis, ele viu o desastre que foi a vida de Saul quando o Espírito se retirou da vida de Saul. E Davi tinha um Espírito sobre a vida dele. Ele não queria que esse desastre acontecesse na vida dele. Ele clamou: ó, não retire de mim o teu Espírito, Senhor. Ele é precioso, ele é importante demais. Meu querido, eu quero despertar você para essa verdade. O Espírito Santo ele é precioso demais. Ele não é alguém que tem que ficar em segundo plano. Por muito tempo se deixou o Espírito Santo em segundo plano. Mas nesse tempo que nós vivemos,
O Espírito Santo, nós podemos colocar assim ele como o autor principal. É ele que deve ser buscado. É no poder dele que nós temos que fluir cada dia mais e mais. É no poder dele que nós devemos mergulhar. No poder dele que nós devemos ter ousadia. Essa semana, se você se lembrar, ore por mim. Essa semana vai acontecer lá em Resende o centro de cura. O que é o centro de cura? O centro de cura ali vão ser ministrações sobre pessoas que estão enfermas. Eu vou estar lá. Vou ministrar de uma vez. Eu vou estar toda na equipe. Por que isso? Porque nós entendemos. Nós devemos mergulhar no fluir do Senhor, do Espírito Santo. Jesus levou na cruz as nossas enfermidades. Mas nós mandamos as enfermidades fora. Nós temos essa autoridade, essa ousadia, porque nós fluímos no poder do Espírito Santo. Nos dons do Espírito está lá, dons de curar. Existem pessoas que têm esse dom mais aflorado, como parte do ministério. Mas isso é para todo aquele que crê. Amém. Todo aquele que crê. Nós ali vamos estar ali numa imersão, ali potencializando essa fé dentro do nosso coração. Eu vou estar levando uma pessoa lá, e eu creio nesse milagre. Eu creio. Não estou levando à toa, só vamos ver o que vai dar. Não estou levando para ver o que vai dar, eu creio no milagre. Por que eu creio? Porque eu já estou investido desse poder. Eu estou investido dessa autoridade. O Espírito Santo que habita em mim é o Espírito que ressuscitou Jesus de dentre os mortos. E se esse Espírito ressuscitou Jesus de dentre os mortos, o que é difícil para ele? Nada. Nada. É por esse Espírito que eu tenho a convicção da frase que eu falei para a moça lá, na confraternização do pessoal do serviço lá. Eu estou andando com eles há mais de 10 anos. Mas eu vou vencer. Aí o pessoal da mesa deu risada lá. Eu falei, não, estou falando sério, eu vou vencer. Vocês estão achando que eles estão me vencendo? Não estão me vencendo, não. Eu vou vencer. Eles vão mudar. Aí teve uma tia lá, cara, é isso aí! Colatão na mesa lá. É isso aí! Amém! Fé mesmo. Amém mesmo. Que na hora eu não pensei, que eu estava pensando em outras coisas. Mas eu acho que eu podia ter sido mais ousado, igual eu até me arrependi. Mais ousado ali, fazer um culto ali mesmo. Mas fica para a próxima. Por que eu tenho essa certeza, essa convicção? Porque eu tenho esse investimento de poder, essa autoridade do Espírito. Há uma promessa. Eu tenho algo que eu carrego. Aquilo que eu carrego não é. Eu tenho que cuidar com as palavras. Que agora nós estamos sendo filmados. Aquilo que eu carrego não é algo, não é lixo. Aquilo que eu carrego não é algo de segundo plano. Aquele que eu carrego não é um coadjuvante. Aquele que eu carrego é aquele que nos trouxe a vida. Aquele que eu carrego é o vitorioso. Aquele que eu carrego é o poder dos poderes. Aquele que eu carrego dentro de mim é aquele que desde o princípio estava sobre essa terra, servindo como um guardião. A palavra diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E já estava aqui em movimento, como um guardião. O Espírito Santo, ele é movimento. Por que eu tenho a convicção de que as coisas vão fluir? Porque o Espírito Santo ele está se movimentando. E ele se movimentando, eu creio no de repente de Deus.
Aconteceu o de repente lá no dia 22 de dezembro de 2002. Aconteceram outros de repente, que agora não guardo mais datas, agora só as datas-chave. Mas aconteceram outros de repente no decorrer do caminho. E ele não gastou a história. Você vai bater na porta lá, Deus, aqui ó, Espírito Santo, aqui. Aí ó, manda mais uma leva de repente para mim aí. Ele não vai falar aí, já gastei tudo. Ele é uma fonte inesgotável. Nunca vai acabar. Quanto mais você buscar, mais você vai ter. Quanto mais você mergulhar, mais vai acontecer. E essa figura do mergulhar é como aquela visão do rio de Deus, lá de Ezequiel. Onde Ezequiel ele começa a andar, e à medida que ele vai entrando dentro do rio, o rio ele vai subindo dentro dele. E as coisas começam a acontecer quando Ezequiel, ele não tem mais controle sobre si. Quando ele não tem mais controle, eu não consigo mais nadar. Não dá mais pé para mim. Eu não consigo mais me mexer. Agora você está fluindo no rio. Agora é ele que tem o controle de você. Agora as coisas acontecem. Deus ele nos chama não para ter o nosso controle na mão, mas para que Ele tenha o controle sobre nós. Amém, Jesus. Existiu, eu termino aqui com essa história. Meados do século XX ali, a Europa eles já estavam identificando ali um esfriamento dentro do continente. E algumas igrejas se reuniram para fazer algo, para tentar fazer algo. E eles tiveram a ideia de fazer uma conferência evangelística. Tiveram a ideia de fazer algo ali para impactar a Europa. E ali nas discussões eles falaram, agora nós já temos o evento que nós vamos fazer, nós já temos aqui o local que nós vamos fazer, nós já temos o objetivo que nós queremos, mas falta o pregador. Quem que nós vamos trazer para pregar? E uma pessoa ela foi lá e recomendou Dwight Moody, que era um grande evangelista americano. E muitos daqueles pastores que estavam lá na reunião ficaram enciumados, porque eles acharam que talvez o nome deles fosse recomendado, ou eles ficaram enciumados porque não era um europeu, que na cabeça deles os europeus estavam por cima, estavam chamando alguém da América, uma ex-colônia. E dentro dessa discussão, uma pessoa falou: por que ele? Por que ele para pregar nessa conferência de avivamento? Nessa cruzada de avivamento? Por acaso ele tem um monopólio do Espírito Santo? E aquele homem que recomendou a indicação de Moody, ele falou: ele não tem um monopólio do Espírito Santo. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo tem um monopólio da vida dele. É somente o Espírito Santo que governa a vida dele. É somente o Espírito Santo que move a vida dele. É somente o Espírito Santo que coordena os passos que ele tem que caminhar. Que isso seja uma verdade na minha e na sua vida, meu irmão. Que isso seja uma verdade sobre nós. Que somente o Espírito Santo ele tem um monopólio sobre você. Que somente o Espírito Santo ordene na sua mente os seus próximos passos. O próximo passo na vida espiritual. O próximo passo na vida profissional. O próximo passo na sua vida secular. Porque nós não temos duas vidas. Muita gente fala, minha vida na igreja, minha vida espiritual, minha vida secular. Não, você só tem uma vida. O que você é aqui, você tem que ser no secular. O pessoal do serviço lá, o Léo é um dos mais malucos que tem lá, da galera que eu ando lá, é um dos mais malucos. Ele disse que, não, o dia que eu vi lá, obrigado a vocês, tá? O trabalho da mídia está fluindo, está começando a dar frutos, estou valendo para ver de vocês. Que ele falou, olha, aquele dia que eu vi aquele vídeo que você compartilhou, você estava lá na igreja pregando lá, eu me vi entrando na sua igreja.
pastor, mas um dia eu vou lá, mas eu não vou te avisar não, porque eu quero chegar lá de surpresa, porque eu tenho certeza que você não vai aguentar, você vai rir, isso que vai acontecer, você vai me fazer me desconcentrar, que eu vou dar risada, eu vou pensar nas bobeiras, eu vou pensar em tudo que a gente passou, eu vou dar risada, mas depois eu vou me recompor, e vou continuar fazendo o que eu estou fazendo, vou continuar pregando a palavra que eu estou pregando, e o Espírito, ele vai fazer aquilo que ele tem que fazer. Por que ele sentiu esse desejo? Eu me vi entrando lá. Porque ele viu o vídeo. E porque a vida é uma só. Eu não sou o Deus, um Deus lá e o outro aqui. Da mesma forma que eu fico morrendo de rir agora, não está aqui mais, vou contar essa história dele aqui. Eu fiquei morrendo de rir aqui, eu dou risada com ele lá. Eu conto os carros, a gente dá risada, brinca, fala. É a alegria que nos contagia. É a alegria do Senhor, que é a nossa força. Tem gente que acha que eu virei crente, agora eu tenho que ficar sério. Não posso sorrir. Tenho que mudar a minha voz. Agora só ando de glória em glória. Agora você. Eu falo na galhofa, de tanto falar de bobeira, agora eu falo todo o tempo, chamo os outros de varão, varou. Cada bobeira tudo dentro de mim, não consigo falar diferente. Mas tem gente que acha, não, agora eu sou crente, só posso chamar de varou, varão. Eu falo na bobeira, que é a bobeira tudo em mim. Tanto eu ficar zombando, eu só falo isso. Mas agora eu virei para uma outra caótica, eu chamo varão, varou para profetizar, que eles vão ser, o pessoal vai ser varão, varou. A galera, não, agora você é crente, não pode usar bermuda, não pode usar short. Quer ir na praia, você é crente, quer ir na praia, tem que vestir o roupão igual do muçulmano. Não pode, você é crente, não pode. Festejar, não, não, você é crente, não pode fazer festa, não, você é crente. Crente tem que estar com cara de sofrido. Crente tem que estar chorando. A gente tem que ficar. C.S. Lewis uma vez ele falou que a alegria é um negócio sério do céu. O céu é alegria. O crente, ele é alegre. Se nós somos a luz que esse mundo precisa, se nós temos aquilo que o mundo não tem, se eu afirmo que eu tenho aquilo de maior valor, como é que eu vou andar triste, cabisbaixo? Eu ando sorrindo, eu ando feliz. Mesmo não tendo tudo, mesmo não tendo todas as minhas vontades satisfeitas, mas eu tenho aquilo que é mais precioso. Eu tenho Senhor. O Senhor, aí tudo faz sentido. Aí o Salmo 23 faz sentido. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. No original, o sentido mais amplo e correto deveria ser: o Senhor é meu pastor, e Ele é tudo que eu preciso. Mas Deus, Ele é tão bom, que mesmo nós encontrando Ele, mesmo nós já tendo aquilo que é mais precioso, Ele continua a nos abençoar. Ele continua a derramar a sua boa mão sobre nós. Ele continua a nos presentear. Eu termino com esse versículo, já falei isso, né? Mas agora é de verdade. Meu irmão, cortando o verso azul, eu queria pedir uma coisa. Você posso? Pode? Eu estou com um tio meu lá em Minas, lá de Passaquata, ele está muito ruimzinho. Queria pedir a oração para ele, sabe? Que ele é um tio que eu tenho como um pai. Para mim, ele é um pai. E a minha tia muito querida, sabe? Pedir para ele, coitadinho, que ele também é da igreja, é crente também, sabe? Mas aí a velhice vai chegando, aí vai ter uns problemas, né? E aí ele está muito ruim.
ruim, a minha tia está chorando muito, aí eu aproveitar o embalo, pedir para o Senhor que possa estar, né, abençoando para ele viver mais uns tempos com nós, que é um Senhor maravilhoso, seja a vontade de Deus, né? Em primeiro lugar. É de Deus, você vem cá. O encerrado de uma forma mais. Você me antecipou. Vou falar dentro da sua vida. O versículo ia dizer é quando as pessoas, Jesus ele falando, ele diz assim: olha, vocês que são maus, sabem dar com os presentes. Quanto mais o nosso Deus derrama sobre vocês, e vos dará o Espírito Santo. Naquele dia que eu saí dando um presente para todo mundo aqui, que as crianças me faliram, que a coisa toda, o pessoal ficou feliz, bons presentes. Presente simples. Pode não emocionar muita gente. Até eu que sou eu, não sou tão bom assim. Consegui dar presentes. Quanto mais Deus, que é aquele que foi capaz de dar o Espírito dele sobre nós. Derramar sobre a sua vida. Pentecoste. E não é somente uma festa. E não é somente um episódio a ser lembrado. O Pentecoste, um evento para ser vivido. Um evento que virou um marco, uma nova história, um novo tempo, um novo ciclo. Pentecoste na minha vida, Pentecoste na sua vida, uma experiência sobrenatural do Espírito Santo. E o que eu ia falar, maneira, sabe se é de Deus? Só de Deus. Agora só é de Deus. Só tem o jeitinho peculiar. Um jeitinho nervoso. Peculiar. Amém. Meu coração já está ali, então estou querendo não receber. Então, não posso. Pode falar. O Espírito Santo, antes de falar. É o Espírito Santo se movendo, querido. Eu não ia falar, não, mas o Senhor está me incomodando. Então eu quero agradecer a Deus porque é um milagre que Deus fez, né? Meu pai tinha um problema, uma ferida no nariz, né? E ele andou fazendo a aplicação, né? Ia nos médicos fazer a aplicação. E aquela ferida estava tampando quase a visão dele, de tão grande que estava. Quem viu, assim, a ferida era muito grande. O médico falou que era uma doença, né? Que não tinha cura, né? E ele fazia aplicação, tudo, e depois o médico falou que não ia fazer mais, que não tinha mais jeito. E ele tinha que passar por uma cirurgia. Aí ele falou para mim, ele falou assim, eu não vou fazer essa cirurgia não. Se não crescer, tá bom. Mas aquela ferida, e tampava a visão dele já, que eu estava quase tampando tudo, pegava o nariz assim, e vinha até na beirada do olho. Aí ele falou para mim que não ia fazer mais. Eu pensei, pai, então vamos orar? Vamos colocar diante de Deus? Aí eu tinha um olhinho de unção, né? Aí eu comecei a orar com ele, todo dia. E ele não esquecia. Às vezes eu estava lá e falava assim, hoje você não trouxe o olhinho? Não. Eu falo, trouxe sim, o olhinho está ali. E comecei a orar, ungir aquela ferida. E para a honra e glória do Senhor não tem nada. Amém. Aquela ferida acabou todinha, assim, abaixou. Então eu vi a mão de Deus. Amém. Então eu louvo a Deus porque Deus agiu. E eu falava para ele, seu pai, o Senhor tem fé, se o Senhor tiver fé, a gente vai orar, essa ferida vai secar. Aleluia. Agora eu tenho fé. E toda vez que eu chegava lá, às vezes eu não ia esquecer, mas ele falava para mim assim, e aí, você trouxe o olhinho hoje? Eu falei, trouxe o olhinho. Então a fé é que Deus faz, né? É um milagre que Deus faz. O médico não tinha mais jeito, tinha que passar por uma cirurgia. Mas Deus operou o milagre. E hoje eu olho para ele e falo, pai, não tem mais nada, né? Cadê a ferida, sabe? Com a honra e glória do Senhor. Amém. Aleluia. O Espírito Santo se movendo, meu irmão. O Espírito Santo, como eu falei, ele é movimento. Quando ele se move, acontece isso aí. Sobrenatural. Cadê eu gosto de brincar com criança? Cadê o negocinho que estava aqui? Sumiu. Cadê a doença que estava aqui? Sumiu. É isso que o Espírito Santo ele faz na nossa vida. Por conta desse milagre, por conta dessa experiência, eu tenho certeza que para a próxima ele vai crer mais. Por conta dessa, agora ele vai crer para algo maior. À medida que nós vamos fluindo nele, nós vamos crendo para algo maior, coisas maiores, coisas novas.
mais específico. O que eu iria fazer aqui no final seria ativar a fé que está dentro do seu coração para algo sobrenatural acontecer. Como eu já estou no hype aí da semana, entrar na semana do centro de cura, a irmã Liane, que é de Deus, falou acerca dessa cura divina. Nós vamos ativar nossa fé para a cura divina. Nós vamos ativar nossa fé para que esse mesmo Espírito, que ele age aqui, ele também age lá. Da mesma forma foi com aquele centurião, que ele falou: Jesus, eu preciso ir lá. Basta só uma palavra, que eu sei que vai acontecer lá. Basta uma palavra do nosso Deus para que o milagre aconteça. Basta uma palavra do nosso Deus para que a situação ela se mude. E eu creio nessa noite que vai haver uma palavra de Deus sendo liberada lá, onde que é mesmo? Lá em Passa Quatro. Havia um derramado da óleo da unção do Senhor lá em Passa Quatro. E nós vamos ver um testemunho. Nós vamos ver uma manifestação para a glória de Deus, promovendo, acima de tudo, salvação. Não sei lá qual o contexto lá, mas pode ter certeza que um testemunho de salvação vai vir de lá. Você pode acontecer, só conta para nós. Vamos orar, meu querido. Levante suas mãos em gratidão a Deus. Já comece já celebrando aquilo que ele ainda não fez, mas aquilo que ele vai fazer. Nós vamos orar dessa maneira de trás para frente. Hoje nós vamos orar primeiro já celebrando a vitória, celebrando a conquista, celebrando a resposta. Porque nós cremos nessa ação do Senhor. Deus Santo, nós te louvamos pelo milagre. Te louvamos, ó Deus, porque o impossível para os homens foi possível para o Senhor. Nós te louvamos porque a manifestação do teu poder, Senhor, sobre uma vida, sobre uma casa, sobre uma família, ó Deus, ela mudou um cenário, ela mudou um quadro. O cenário que antes era de tristeza, o cenário que era de derrota, o cenário que era de desesperança, ele se transformou em um novo cenário de júbilo, um cenário de esperança, um cenário de vida, ó Pai. Profetizamos, ó Deus, a vida sobre aquela casa lá em Passa Quatro. Profetizamos, ó Deus, a vida do Senhor não somente para a pessoa enferma, mas por todos aqueles que estão ao redor. Que no nome de Jesus, ó Deus, nessa hora haja uma palavra liberada pelo Senhor dos céus, para que o Senhor se manifeste naquele lar e que haja uma transformação, ó Deus, que haja o de repente do Senhor sobre aquela casa, ó Deus, assim como foi no dia de Pentecostes, como de repente houve aquele vento impetuoso que encheu aquele lugar, assim como foi na inauguração do templo, onde o Senhor, a sua glória se encheu naquele templo como fumaça. Que no nome de Jesus o Senhor enche aquele quarto, que o Senhor enche aquela casa com a sua fumaça, com a sua glória, com a sua presença, e que haja, Deus, o milagre do Senhor naquele lugar, Pai. Que haja, Deus, ali o milagre da sua salvação, Senhor. Que haja ali, ó Deus, arrependimento, que as pessoas, ó Deus, se voltem para o Senhor e que o seu nome seja glorificado, Deus. Que no nome de Jesus, ó Deus, sobre a vida da irmã Liane que levantou essa questão dessa intercessão, ó Pai. Que haja também no coração dela, Deus, esse desejo de ser usada, de ser impulsionada para viver os seus milagres, para mergulhar nesse sobrenatural do Senhor. Que ela possa ser esse agente, Pai, de transformação, Deus, esse agente de salvação, Pai Santo. E sobre a vida de cada um e cada uma aqui nessa noite, ó Deus, seja derramada essa ousadia que vem do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos crer em coisas maiores, crer em algo nas coisas sobrenaturais, mergulhar no fluir do Senhor e sermos, ó Deus, íntimos do Espírito Santo, Pai. Sobre a vida da sua igreja, Pai, que nós caminhemos nessa visão, guiados pelo Teu Espírito, que nós não demos um passo, Pai, se não for de acordo com os seus desígnios e nessa movimentação do Espírito Santo, que nós caminhamos na mesma direção desse mover do Espírito Santo, esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, que mora dentro de nós, que nos revestiu com poder, com autoridade e com a certeza de
de que nada é impossível para aquele que crê, que tudo é possível para aquele que crê na ação do Santo Espírito, Deus. Nós abençoamos a vida de seus filhos e filhas aqui nessa noite, que nós possamos ir para os nossos lares, com esse fogo dentro de nós, com essa chama dentro de nós, assim como foi com John Wesley, ó Deus. Nós estamos quase, ó Deus, no dia que nós celebraremos o dia do coração aquecido. Que essa mesma chama que impulsionou a John Wesley a viver o seu propósito, a ser obediente aos desígnios do Senhor, que essa mesma chama, Deus, que é produzida pelo Teu Espírito, ela seja em cada coração aqui nessa noite. Que essa chama seja o norte, para que nós sejamos obedientes, plenamente obedientes, ó Deus, àquilo que o Senhor tem por fazer neste lugar, aquilo que o Senhor tem por fazer sobre as nossas vidas, sobre a vida daquele que crê, sobre a vida daquele que há de herdar a salvação no Senhor. Nós abençoamos cada um e cada uma, no nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém, amém. Louvado seja o Senhor. Deus te abençoe, irmão, irmã. O Senhor te guarde. Tema certo até os 1350. Calma aí que eu não escutei. Até 1350. Glória a Deus. Pode aplaudir, Deus. Glória a Deus. Como eu falei, mais uma vez, a gente ia massacrar, atropelar, dilacerar o nosso alvo. Louvo a Deus pela vida de cada um que contribuiu. Louvo a Deus pela vida de vocês, por esse coração liberal e missionário. E nós vamos seguir para a glória de Deus. Amém? Te abençoe, meus irmãos.